Bom, o que a gente vai falar da reunião do... Tem até que ficar de olho nessa... Sim. Eu acho que vai ser muito rápido. Eu também estou achando. O Mauro Vieira vai sentar. Não, eu queria pedir que o senhor acabasse com as tarifas e poxa, as autoridades, tá, gente? As autoridades brasileiras são super gente boa. Elas não merecem essa Magnitsky, perder visto, Marco Rubio. Beleza. Ou, no way, get out of here. O que vai, cara? A imprensa, o Rubio? Não, a imprensa brasileira já até narrou mais ou menos como é que vai ser o negócio. Coloca a imagem na tela aí, Pedrão, por favor. Lá vem. Não, o Estadão, pô. Olha o Estadão aqui, foi até a Haline que mandou pra gente aqui. Olha o que o Estadão fez, que coisa maravilhosa, que leitura fenomenal do cenário brasileiro. Haddad relata conversa com Vieira e diz acreditar em negociação isolada política com o Rubio. Não, vou ler aqui o que o governo disse, que é aspas do Cara governo. do Max. Que é aspas do governo Lula. Eu anotei aqui no nosso roteiro as aspas do governo Lula. Eu gosto de ver a cara do Max quando ele vê esses títulos. O que se espera é que o diálogo facilite a revisão das tarifas, viabilize condições para negociações de isenções e reative canais de cooperação econômica e política, garantindo maior previsibilidade para as empresas e o comércio bilateral. A interlocução direta com Rubio aumenta as chances, sim, de avanços rápidos, evitando intermediários sem acesso direto ao presidente americano. E aí ontem teve a reunião do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo com a turma do Departamento de Estado, e o Eduardo Bolsonaro foi muito claro, né? Foi muito claro. Ó, a reunião do Mauro Vieira com o Marco Rubio amanhã, e hoje, né? Hoje, o secretário do Tesouro, o Scott Bessent, naquele vídeo que a gente mostrou, e o representante comercial dos Estados Unidos, o Jameson Greer, reafirmaram que a tarifa de 50% imposta ao Brasil não tem origem em fatores meramente comerciais, são só 10%, mas sim em motivações políticas e de direitos humanos, 40%. E aí o Eduardo Bolsonaro foi muito claro, né? Para o Brasil conseguir o que quer, ou o governo Lula, né? A melhor solução é parar a perseguição nos tribunais, aprovar a anistia no Congresso e virar esta página. Eu tenho quase certeza, não posso ter certeza, mas eu tenho quase certeza, Max, de que o Marco Rubio vai dizer isso. O que a gente quer e a gente exige está aqui. Cumpra e a gente conversa. Exato. Tchau. Mas é isso. Acabou. O resumo, tá, da fala do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano, e do Jameson Greer, que é o representante do comércio, é a seguinte: a tarifa de 40% tem nome e sobrenome. É a tarifa Alexandre de Moraes. Então, o Brasil quer acabar com a tarifa de 40%? Ok, os Estados Unidos também quer. Os Estados Unidos quer o Brasil como aliado. Os Estados Unidos quer aumentar as relações com o Brasil. Então é muito simples. Tire Alexandre de Moraes do STF. Pare a perseguição política, pare a censura, pare de intimidação contra cidadãos americanos, pare de agir fora da jurisdição do Brasil, pare de violar a soberania americana. Eles gostam tanto de falar de soberania, né? A esquerda e a mídia agora só fala disso, como se a Magnitsky estivesse violando soberania brasileira, quando a gente sabe que isso é mentira. Isso é mentira. A Magnitsky é aplicada em solo americano, tá? Eles são tão idiotas, a esquerda, que o Gilmar Mendes estava lá, né, fazendo lobby para aprovar uma lei que evitasse os efeitos, né, de sanções americanas. Burro. Deixa lá, é até bom, na verdade, né? É bom nem falar muito, é bom que ele fique lá perdendo o tempo dele para fazer algo que não vai ter efeito nenhum, porque a lei não é aplicada em solo brasileiro, é aplicada em solo americano e ela tem efeitos secundários. Por que ela tem efeitos secundários? Porque por acaso os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Porque por acaso os Estados Unidos é dono do maior sistema financeiro que hoje vigora no mundo, de transações internacionais, que é o sistema SWIFT. Então, não é difícil de entender, né? Mas tem muita má-fé, tem muita burrice, né? As duas coisas estão andando sempre junto aí no Brasil, e aí eles ficam inventando essa história de soberania, quando nenhum deles é capaz de falar que o Alexandre de Moraes violou a soberania. Nem a mídia fala isso. O Alexandre de Moraes violou a soberania americana. Ele passou por cima do governo americano, do judiciário americano. Ele, tô nem aí pro judiciário, eu vou lá e vou botar o Elon Musk no inquérito. Ele fez isso. Eu vou lá e vou bloquear o perfil de quem está postando dos Estados Unidos.
eu vou mandar prender, vou aqui expedir um mandado de prisão contra quem está, para as pessoas que estão nos Estados Unidos. Então, eu vou intimidar empresas americanas, que isso é outro ponto que tanto o Scott Bessent e o Jameson Greer comentaram ontem. Intimidação de empresas americanas. O Rumble só é proibido na Rússia, na China, na Coreia do Norte e no Brasil. Então, você vai construindo o panorama, você vai vendo que tipo de país o Brasil está se tornando. Então, o que o Marco Rubio vai falar é: voltem à normalidade. Deixem de loucura. Se vocês querem aproveitar a economia mundial, se vocês querem ter relações com a maior economia do mundo, ajam com um mínimo de normalidade no país de vocês. Não é para virar uma ditadura comunista, como o Brasil hoje está virando. Gente, não tem fingir demência com eles. Entende? Com o governo Trump não tem essa coisa de, vamos conversar aqui. Não, veja bem, entenda bem, a situação é complexa. Não existe isso. Não vai ter isso na conversa com o Marco Rubio. Tá? E a gente está falando isso aqui antes da conversa acontecer. Porque a gente sabe como que o Marco Rubio pensa. Então, assim, a coisa é muito simples. É muito simples. Vocês precisam respeitar o devido processo legal. Vocês precisam respeitar a Constituição brasileira e a Constituição americana. Vocês precisam respeitar acordos internacionais. O Paulo Gonet, na decisão de ontem, eu ia puxar isso agora. Ele quebrou o acordo de Haia. Na verdade foi o subprocurador que fez o parecer, né? Mas com certeza. Claro, com o aval do Gonet. Antes disso, Max, antes de entrar neste assunto específico, que está tudo, mais uma vez, ligado, a gente precisa dar as boas-vindas aqui a algumas pessoas. E continuando aqui no assunto que o Max trouxe, a gente vai ter então a reunião do Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, com o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, no dia seguinte a isso que o Max estava descrevendo, né? Porque a Procuradoria-Geral recomendou ao Superior Tribunal de Justiça, né, que não avance com a notificação do ministro Alexandre de Moraes sobre aquela ação aberta aqui na Flórida, aqui onde estamos, pela rede social Rumble e pelo Trump Media Group, por censura do Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos, censura direta a cidadãos americanos, a brasileiros residentes nos Estados Unidos, bloqueio direto das plataformas digitais americanas. E em agosto o STJ recebeu esse pedido da Justiça Federal aqui da Flórida para que informasse ao Alexandre de Moraes oficialmente sobre esse processo. E a primeira notificação foi em fevereiro, depois teve uma outra, e a última foi feita em julho, agosto, né? E agora a PGR deu esse parecer para que não tem que notificar o Alexandre de Moraes coisíssima nenhuma. Esse parecer foi elaborado pelo subprocurador-geral, o Arthur Gueiros, mas claro, como nós falamos aqui, com o aval do Paulo Gonet. Paulo Gonet não está livre nessa mais uma vez, claro que não. E aí, segundo a PGR, né, permitir que a ação estrangeira prossiga violaria a independência do judiciário brasileiro. Eu adoro fazer essa voz, porque é tão ridículo. Pois não cabe ao Brasil notificar um magistrado por decisões tomadas no exercício de sua função. Por essa razão, a PGR defende a ideia de que o STJ não envie a notificação da Justiça da Flórida a Moraes. E aí o advogado da Rumble e do Trump Media Group, o Martin DeLuca, foi mais uma vez às redes sociais e derrubou essa historinha da PGR. Ele escreveu o seguinte: a opinião emitida pela Procuradoria-Geral da República do Brasil ao Superior Tribunal de Justiça é profundamente decepcionante e juridicamente infundada. O processo judicial nos Estados Unidos não busca punir Alexandre de Moraes por seus atos judiciais legítimos no Brasil. Ou não, legítimos ou não. Ele busca proteger os direitos constitucionais dos americanos contra a aplicação extraterritorial de ordens de censura emitidas do exterior. Nenhum princípio de independência judicial confere a qualquer autoridade estrangeira, brasileira ou de outra nacionalidade, o poder de silenciar a liberdade de expressão nos Estados Unidos ou obrigar empresas americanas a violar a primeira emenda. A abordagem da PGR desvia do verdadeiro problema, que é o fato de uma autoridade estrangeira ter tentado estender ilegalmente a censura ao território dos Estados Unidos. A PGR vê algo que não existe. De novo. Então eu espero que o Rubio tenha sido avisado também mais dessa.
Eu espero, sinceramente. Não tenho a menor dúvida, pode falar melhor do que Não, eu espero, na verdade, não é nem questão. O Rubio já sabe, o Rubio já vai agir. Eu só fico imaginando se fosse a esquerda no lugar da direita nesse exato momento. Tá? Bem simples. O que estariam fazendo os deputados de esquerda nesse exato momento se um deputado, se um Ernesto Araújo ou o Mourão, como vice-presidente do Bolsonaro na época, né, tivesse de dar explicações ao Biden? O que estariam fazendo os deputados de direita nesse exato momento? O que estariam fazendo as mídias, os influenciadores de esquerda nesse exato momento? E a galera, ainda com frenesi de eleição, querendo se candidatar, querendo ficar bem com o Valdemar da Costa Neto, eles estão perdendo todos os espaços possíveis. Aí o óbvio acontece. Né? Qual é o óbvio? Lá com o Max, você que está em casa, nossa querida quarta cadeira. Não existe vazio. Alguém preenche. E aí quem está sobressaindo? A galera do Novo. Fala que eu estou mentindo, você que está em casa. Vocês sabem que eu tenho ressalvas com todos os partidos políticos. Eu não tenho nenhuma segurança com partido político, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Eu não defendo republicanos, porque eu sei... O Trump enfrenta os republicanos. Então eu não defendo o PL, não defendo o Novo. O Trump só conseguiu vencer, né? Entrar porque ele peitou os republicanos. Não, porque teve uma divisão dos republicanos. Exatamente. Uma divisão interna. E aí, você observa o que está acontecendo agora. Quem é o deputado que está falando direto? Botando o dedo na ferida? Van Hatten. Van Hatten. De qual partido? Novo. E aí o óbvio. Né? Não estou querendo tirar esse mérito do Van Hatten. Mas não seria melhor Van Hatten mais os deputados do PL? Mas o pessoal está preocupado com a eleição. Com aumento de partido. Com não sei o que, com não sei o que lá. Eu não sei com o que esse povo está preocupado, se é só com bolsa. Eu, sinceramente, eu nem perco meu tempo cogitando sobre isso. Agora, o óbvio do óbvio do óbvio é só a galera do Novo tá botando o dedo na ferida. Com raríssimas exceções dentro do PL. Eu ainda não vi uma defesa peremptória, firme, enfática, com relação ao trabalho que o Eduardo está fazendo aqui nos Estados Unidos. Eu ainda não vi. Se vocês estão vendo em casa, eu vou abrir aqui o chat. Peraí. Se vocês estão vendo alguma coisa aí, vocês podem falar. Se eu estou sendo injusto, vocês podem falar. Né? Podem me criticar, por favor. Né? Mas é crítica, não é assim, tá falando merda. Não, eu quero saber qual é a merda que eu tô falando. Não adianta você virar e falar assim, tá falando merda. Não. Diz aí o quê, né? Por favor, me diga. Porque, cara, um deputado de esquerda agora, nesse exato momento, numa situação contrária, cara, ele estaria aqui junto com o Eduardo Bolsonaro, nem que seja por um dia. Com faixa, lá em Washington. Eduardo está certo. Estou com risco de voltar para o Brasil. Senado, deputado, senador tal. Com faixa, para o mundo ver em inglês. Ou eu estou exagerando? É isso. O que a Jandira fazia quando ela vinha aqui? Agora tá todo mundo... Não passa um Wi-Fi, Jandirão não pisa aqui, mas nem por nada. Vinha aqui fazer reunião com o Bernie Sanders. Isso na época que o PT estava sendo escorraçado na mídia todos os dias. Todos os dias. E os caras vieram aqui para defender Lula, cara. Um bandido, cara. E o cara atrás das grades. O Lula tava atrás das grades. O Boulos saiu em defesa do Lula internacionalmente.